Tomaram essa vitória, teve aquela polêmica do pênalti perdido, mas enfim, o Marcelo marcou o gol da vitória, tua leitura dessa vitória importante, um bom aproveitamento no começo do campeonato, né, Gilmar? Um empate e uma vitória. Feliz pela vitória, vitória merecida. Chapecoense enfrentou um adversário com uma postura diferente do que jogou o primeiro jogo. Ele veio com uma linha de 5, uma linha de 4, só um jogador lá na frente. Proposta bem clara de jogar no contra-ataque. Quando é assim, é difícil. Então nós tivemos no início da partida problemas, porque eles vieram com uma postura diferente, jogando só no contra-ataque. Isso, tá aqui. E depois, quando foi assentando o jogo, a gente conseguiu. Uma situação clara de gol com o Mário ali, que teve uma infiltração do Mailton lá do lado direito, isso no primeiro tempo, e a do pênalti. E não lembro o adversário no primeiro tempo o Léo ter feito nenhuma defesa. Voltamos para o segundo tempo, fizemos alguns ajustes, que nós tínhamos que atacar a última linha deles, a linha de 5, e posicionando o Giovani um pouquinho para o lado e adiantando o Bruno Matias. E numa dessas saídas, a primeira oportunidade foi do Marcílio, onde o Léo fez a primeira defesa. E depois a gente continuou criando. E na situação que nós tivemos o gol com o Mário, numa jogada que a gente trabalhou, de bola parada. Mas antes disso, nós trabalhamos a bola lá de trás, até chegar uma finalização do Carvalheira, né? Originou o escanteio, onde a gente fez o gol e mereceu a vitória. Criou mais chances que o adversário. Então foi letal em todas as situações, por isso que venceu. Depois de uma cobrança, a exemplo dessa do Mário Sérgio, o que falar no vestiário para fazer com que o time voltasse da forma com que voltou? Eu falei para ele que era o único jogador que eu não ia tirar hoje. Porque quando se trabalha com atletas, com homens de caráter, não se queima jogador. E eu não sou técnico que queima jogador. É um atleta que tem caráter, que está envolvido, como todo mundo, é a bandeira do clube. Ele errou, eu vou errar também, todos nós somos passivos de erro. Se todo momento que um atleta errar ou técnico, no segundo jogo da competição, a gente frita todo mundo. Então eu tinha que dar moral, foi aquilo que eu fiz, aquilo que eu costumo fazer com jogadores que têm caráter, e ele teve a felicidade e fez o gol e mereceu. Dalpozo, o que você viu de evolução do jogo lá no sul do estado para esse jogo aqui em Xanxerê? Um pouquinho, a gente teve paciência, um jogo totalmente diferente. O Caravaggio dava mais espaço, a gente merecia a vitória, mas aqui a postura do Marcílio era jogar num contra-ataque, mas se fechou bem. A gente não encontrava esse espaço para ter as infiltrações. É difícil jogar assim, com uma linha de 5, uma linha de 4. O campo aqui, a dimensão é menor também. E a gente comenta muito que aqui a gente vai decidir muitos jogos de bola parada, e é um jogo que a gente tem que ter paciência. E essa paciência nós tivemos. O gol que eu expliquei foi de uma jogada trabalhada, e originou o escanteio que a gente fez o gol. E o primeiro tempo, a situação do Mário lá, que teve uma situação clara de gol, foi uma jogada trabalhada também. Tem que ter paciência, rodar de um lado para o outro. Então, essa evolução hoje teve. Mesmo com dificuldades em logística de retorno ao oeste do estado e pouco tempo de preparação para a partida de hoje, as peças que entraram no segundo tempo conseguiram nutrir aí as necessidades da Chapecoense durante o decorrer da segunda etapa. Como que você foi a conversa com esses atletas para ter esse encaixe, para poder chegar a um denominador comum no qual pudesse atender a tua necessidade na segunda etapa? Na verdade, a gente já fez uma avaliação lá do jogo do Caravaggio, que os atletas que entraram muito bem. O Marcinho fez o gol, que entrou lá no jogo. O Persson teve uma situação clara de gol. O Pedro, que entrou lá, também teve. E o Dentinho foi outro que teve um chute cruzado. Estou falando um jogo contra o Caravaggio. Então, eles já entraram lá bem. E essa competitividade, eu quero que tenha essa disputa interna. Porque, às vezes, se o Giovani não está bem, o Persson tem que entrar e sentir o jogo, perceber, ter a leitura e decidir. E foi isso que aconteceu. Entraram mais uma vez bem, então é a força do grupo. Eventualmente não é os 11 que começam, mas quem entra, como foi o Marcinho lá, também fez o gol. Então eu estou feliz também por conta desse comportamento dos atletas. Dalpozo, o resultado foi bom, mas tem algum ponto de atenção que você leva para a próxima rodada que você pretende corrigir dentro do que você viu hoje aqui no desempenho do time? Nós temos sempre, o desafio é sempre melhorar. Para fazer um trabalho de excelência, a gente está no segundo jogo. Foi um processo, contra o Concórdia foi um teste bom, a gente merecia ganhar o jogo, contra o Caravaggio também, no meu entendimento a gente fez um grande jogo, só não teve a eficiência na hora da finalização, e hoje foi um jogo mais equilibrado.
porque também é um adversário que tem mais qualidade. Então, o grande desafio é estar melhorando em todos os aspectos, na parte ofensiva, defensiva. Embora a nossa parte defensiva, quando baixa as linhas e quando a equipe está bem compactada naqueles 30, 40 metros, a gente controla muito bem o jogo. Quando a gente tem que propor o jogo e o adversário joga no contra-ataque, foi onde a gente encontrou um pouquinho de dificuldade. E aí é que nós temos que melhorar, ter um pouquinho mais de paciência, rodar essa bola para ela entrar no Giovani, no Carvalheiro, e para a gente dar a sequência no último terço lá.